Fala, meu camarada. Deu certo agora? Agora deu certo. Vou reiniciar aqui para a gente não Ah, perder o fio da meada. Boa noite a todos. Graça e paz. Nós passeamos aqui nas últimas semanas em Mateus, Marcos, Lucas, João. Semana passada sobrevoamos o livro de Atos. Estamos reiniciando a transmissão. Muito obrigado a você que está assistindo agora e você que vai visitar a página depois, não é? O nosso convidado é o Paulo Ross, nosso querido amigo, com a sua vasta experiência, né, acadêmica, de professor também, não é? Pastor Batista, não é? E já havíamos iniciado a nossa prosa. Eu queria que rapidamente ele fizesse novamente essa lembrança. E eu introduzi Paulo, dizendo que Paulo não plantou a igreja aos romanos, ele não teve envolvimento direto. Então, ele precisa, então, fazer um compêndio, né, teológico, né, com as doutrinas cristãs, e ele envia, então, essa epístola aos romanos, que é um desfile com aquilo que é básico para a nossa fé, não é? Então, ele fala de pecado de Israel, ele fala da justificação, ele fala do Espírito Santo, ele fala da graça, não é? E lá no capítulo 16, ele termina exatamente fazendo aí uma saudação, uma gratidão, né, com aqueles colaboradores, né, que parceiros, né? E ele cita, faz um desfile de pessoas, né? Então Paulo é doutrinário nesse sentido, né? Estamos diante do livro mais doutrinário, né? E aí eu queria te convidar exatamente para você fazer o seu arrazoado aí. Vamos lá. ok. Muito obrigado, Geraldo, por estar aqui com Eu vocês quero que nessa você noite. comece, eu quero que você comece com o saudoso pastor que você começou com ele, né? Aquela a Eu pregação vou anual. falar dele. Vou falar dele. Isso, Quero tá agradecer joia. a vocês, né, Igreja de Obrigado. Boituva, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês mais uma vez, para A juntos gente que estarmos agradece. compartilhando um pouquinho aí do que Deus tem mostrado. Com certeza, Romanos é uma carta teológica de Paulo. Dentro das 13 cartas que Paulo escreve, ele traz aí toda a sua teologia. Então, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a teologia paulina, você precisa ler Romanos. Por isso que os grandes teólogos escreveram aí grandes enciclopédias sobre Romanos. Quando você começa a pesquisar sobre o livro de Romanos, você tem muita coisa escrita sobre ela. Em 2007, eu tive o privilégio de estudar com Ari Veloso. E Ari Veloso era um apaixonado por Romanos. E aí Ari Veloso começou a trabalhar e a mostrar, então, como é que era a divisão que ele entendia de Romanos. Então, ele faz uma divisão bem simples e nós, em 2018, nós passamos o ano inteiro estudando na Igreja Batista do Maricete, durante 52 semanas, essas divisões que o Ari fez sobre Romanos. Foi muito edificante para a igreja, é um privilégio você poder estudar Romanos, você aprende muito, né, e você fortalece a sua fé. E aí o Ari dizia assim, Romanos ele começa, Paulo vai falar primeiro do problema. Então ele diz, olha, existe um problema, e ele diz, olha, o judeu peca. E aí, ou melhor, ele começa falando no capítulo 1 que o gentil peca. E o judeu diz, Tá. tá vendo? O gentil faz isso. E ele começa a deslanchar no capítulo 1 e o judeu dizendo, tá vendo? Isso é o gentil que faz. O gentil é dessa maneira, o gentil ele peca, ele faz coisas erradas. E no capítulo 2, Paulo diz assim: olha, não só o gentil peca, mas o judeu também peca. E ele mostra, então, quais são os pecados e como que isso é desenvolvido sobre essa questão do pecado do judeu. E aí algumas pessoas falam assim, tá vendo? É só o gentil, é só o judeu. E aí Paulo diz, olha, não só o gentil e o judeu, todos pecaram. Ele fala, Pecaram. esse é o maior problema do ser humano, o pecado. Porque ele começou, então, a desobedecer a Deus. E aí ele diz, olha, não tem só um problema, mas também tem uma solução para esse problema. E ele começa a mostrar que a solução é a fé em Cristo Jesus. E ele Amém. vai mostrar no capítulo 3 a justificação pela fé. A partir do versículo 24, ele começa então a trabalhar a justificação pela fé. E no capítulo 4, ele fala de Abraão, como ele foi justificado pela fé. Paulo usa Isso. muitos exemplos do Antigo Testamento, e porque ele, com isso ele conseguia identificar as pessoas com o que realmente estava acontecendo. E aí no capítulo Sim. 5 a 8, ele tem um outro bloco, que ele diz, olha, a vida ela tem uma solução.
Se nós então tínhamos um pecado, conseguimos encontrar essa solução que está em Cristo, agora você tem a solução, que é uma nova vida em Cristo Jesus. E aí o capítulo 5 fala que é uma vida de paz, capítulo 6 fala sobre uma vida de vitória, capítulo 7, uma vida de lutas, capítulo 8, uma vida eterna. Então, ele fecha esse próximo bloco mostrando, então, que essa solução é uma nova vida, e essa nova vida ela é realizada em Cristo Jesus. No capítulo 9, 10 e 11, ele fala sobre Israel. Paulo vem falando sobre a história de Israel. Capítulo 9, sobre o passado. Então, ele vai falar sobre a eleição de Israel. Capítulo 10, sobre o presente, a rejeição de Israel. E o capítulo 11, o futuro, a conversão de Israel. E o capítulo 12 a 16, o Ari ele dividia dizendo assim, olha, é a sua nova conduta. Então, agora que eu entendi o meu problema, eu tenho essa solução em Cristo Jesus, sei que eu tenho uma nova vida e preciso, então, desenvolver isso, eu tenho agora que ter essa nova conduta. E aí ele vai falar que no capítulo 12 é uma conduta de amor, capítulo 13 de obediência, capítulo 14 de liberdade, mas sem libertinagem. Então, todas as coisas, mas nem tudo vai edificar. E no capítulo 15, sobre o exemplo de Jesus e os planos que Paulo tinha a realizar. E ele faz uma conclusão, então, ali, agradecendo a todos, né, da Igreja de Roma pelo que eles estavam realizando e mostrando aí a eles. Um dos capítulos que me chama muita atenção, e eu estava compartilhando isso, é o capítulo 12. Né? Essa nova conduta, como é que nós precisamos, então, vivenciar. E o versículo 1 e 2, ele chama muita atenção, porque Paulo fala que eu preciso, então, ter uma mudança na maneira de como cultuar ao Senhor. Então, ele vai dizer, olha, eu oro a vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, e vos apresenteis o vosso corpo por como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, você precisa prestar um culto, mas um culto que seja santo, um culto que seja um sacrifício vivo, então você não tem mais que fazer como no Antigo Testamento, que as pessoas levavam os animais para serem sacrificados, e aquele sacrifício, então, do derramar do sangue, levaria diante de Deus para a purificação dos seus pecados. Paulo fala, você não precisa mais disso. Você precisa se entregar como um sacrifício vivo e agradável e santo ao Senhor. Você não precisa mais de sacerdote para entrar no Santo do Santo, mas você agora, que já é uma pessoa que depositou sua fé em Cristo Jesus, você vai vivenciar essa experiência com o Senhor, devolvendo a Ele um culto verdadeiro. E aí, no versículo 2, ele chama atenção falando, olha, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, eu preciso começar a mudar a minha mente. A minha mente ela tem que ser mudada pela forma como Cristo vive, ou como ele olhava. E aí, aquele grande livro que muitos cristãos já leram, né, Em Seus Passos, o que faria Jesus, é uma coisa que nós temos que refletir a cada momento. E dizer, olha, Jesus faria isso, correto. Jesus faria isso? A atitude de Jesus diante do que eu estou falando, do que eu estou agindo, é algo correto? Como é que Jesus realizaria? E sempre voltar para as Escrituras para ter esse padrão para as nossas vidas. E aí eu sempre gosto de usar como exemplo essa questão das pessoas falar, como é que é a vontade de Deus? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida. Aí eu sempre brinco que a vontade de Deus é semelhante a uma mulher comprar um par de sapatos. Então ela vai no shopping, aquelas várias lojas, e vê um monte de sapatos, e aí ela sempre fica com o sapato e diz, olha, eu vou levar esse sapato. Ele está com preço um pouco alto, mas eu quero esse sapato de qualquer forma. Eu vou dividir em 24 prestações, eu vou ter esse sapato. E aí ela põe aquele sapato, e no primeiro dia que ela usa aquele sapato, quando ela tira, o pé está cheio de bolhas. Ela fica muito chateada com tudo aquilo,
Mas com o passar dos dias, a bolha estoura, seca, o sapato já moldou no seu pé e ela usa por muito, muito tempo esse sapato. Ele fica desgastado, em alguns casos até já está meio furado. E as pessoas falam, por que você continua usando esse sapato? E diz, esse é o melhor sapato que existe. Ela esquece daquele sofrimento daquele primeiro dia. A vontade de Deus é semelhante a isso. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, no primeiro momento nós sofremos, porque precisamos abrir mão de algumas coisas. Temos que abrir mão de desejos, de vontades que nós temos para se adequar ao padrão estabelecido pelo Senhor. Oh, Deus. E aí, quando eu começo a fazer isso, eu começo a sofrer como aquela bolha no pé do sapato. Mas quando eu começo a entrar na vontade de Deus, quando a vontade de Deus se molda na minha vida, eu digo, olha, é o melhor lugar que eu poderia estar. Não há lugar melhor do que estar, do que no centro da vontade de Deus. Eu não quero mais sair daqui. Eu quero continuar o resto dos meus dias. Muito interessante essa metáfora, porque muita gente acha que se adaptar ou buscar a vontade de Deus é algo confortável. E parece que, por essa ilustração, é algo desconfortável, né? Mexe em todas as áreas da nossa vida. Não é? Quer dizer, qualquer mudança vai mexer, aparentemente é algo ruim, mas até se adaptar à bolha, o caos acontece, até que a pessoa se molde a Deus. Do contrário, a pessoa querer que Deus se adapte a ela é algo confortável, né? É como aquela música, né? Que às vezes nós cantamos, eu quero ser, Senhor amado, como um barro, né, na mão do oleiro, faz da minha vida, quebra a minha vida, me faça de novo. Deus vai nos quebrar. E ele vai ser o oleiro que vai nos fazer conforme a vontade dele. E a vontade aqui daquela fala de Jesus sobre a poda, né? Sim. De limpar a árvore, né? Para que dê fruto. Quer dizer, a poda é um negócio violento, né? Mas é preciso que aconteça para que ela dê fruto. E quando isso acontece, né? Você tem algumas perdas. Mas quando você consegue podar a árvore, você vai ter muito mais frutos, muito mais oportunidades de você aprender, né, com tudo isso. Então, é importante nós compreendermos isso. Se eu quero estar dentro da vontade de Deus, eu preciso estar certo de que é Ele que vai estar no controle da minha vida. Eu sempre também digo para as pessoas, eu gosto de dirigir e de viajar bastante. Você estar no centro da vontade de Deus, ou ter aí uma mudança na sua vida, é você sentar no banco do passageiro e dizer, Senhor, o Senhor está no controle, me leva para onde o Senhor quiser. E aí eu tenho a plena convicção de que eu não vou estar mais dirigindo ou guiando a minha vida, mas quem vai guiar a minha vida e vai dirigir é o Senhor. Então, Paulo, ele trata muito disso, né, de dizendo, olha, você precisa abrir mão de algumas coisas para se moldar à vontade de Deus, mas ela pode ser difícil num primeiro momento, mas quando você tiver a compreensão e entendimento disso, você nunca mais querá sair da vontade do Senhor. Ô Paulo, essa pregação de 1 ano, você sugere que ela é necessária que ela aconteça, talvez não dessa forma, né, de 1 ano inteiro no livro, né, e é até interessante, né, porque há muito material inesgotável, né, mas assim, essa visita, esse estudo aos romanos, é algo que tem faltado hoje em dia, devido a tanta confusão doutrinária? Eu acredito que sim, Geraldo. Eu creio que nós deveríamos pregar mais ou estudar mais o livro de Romanos. Essa visita ao livro de Romanos ela é importante porque ela faz com que você compreenda melhor. E você fazendo um paralelo com os dias de hoje, você vai ver Paulo falando numa carta de mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos que ela foi escrita, como se ele estivesse abrindo o jornal de hoje. E falando algumas realidades que nós vivenciamos hoje nas nossas comunidades eclesiásticas e também no nosso dia a dia. Foi algo muito edificante. Nós usamos isso na escola dominical. Então, nós fizemos todas as manhãs de domingo estudando
durante 52 semanas esse material. E foi muito edificante por conta disso. As pessoas cresceram muito espiritualmente, né? Viram algumas coisas que precisavam mudar na sua vida e começaram, então, a deixar algumas coisas de lado para experimentar essa graça de Deus. Eu creio, sim, que vale a pena, né, as igrejas partilharem do estudo dos Romanos. Não é um livro, no primeiro momento, as pessoas falam, é um livro muito difícil de entendimento. Ele não se torna muito difícil quando você começa a buscar e ter aí uma leitura. Como toda carta, o ideal seria você ler numa sentada. Certo. Né? E a minha sugestão seria isso. Leia tudo de uma vez. Depois você pode voltar. Né? Eu posso até te passar essa divisão do Ari para você compartilhar com o pessoal Traz aí. mesmo. Manda para mim. Eu acho que isso é importante, as pessoas terem esse entendimento e essa compreensão de como experimentar esse momento nas suas vidas. Ok. Ô Paulo, uma das coisas mais, assim, numa conversa rápida, alguém vai até você, depois de ler aos Romanos, traz aquela sempre polêmica questão da eleição e predestinação. Você deve ter passado muitos nós com relação a isso, não é? E assim, numa fala breve, bem simples, qual é o teu entendimento sobre isso? Paulo, ele vai dizer que nós somos eleitos do Senhor. Tá? Que estamos aí, como diriam alguns, predestinados para poder, então, conhecer esse amor de Deus. A graça de Deus, ela está para todos. A todos aqueles que estão dispostos a compreender, né, o amor do Senhor. Eu entendo, muitas pessoas vão dizer, olha, não tem situação, eu tenho essa escolha, se eu quero ou não quero o amor de Deus. Mas quando Cristo ele morre na cruz, ele morre por todos nós, por toda a humanidade. A graça de Deus ela está estendida a todo ser humano e eu não tenho como resisti-la. Ok. É uma graça muito grande do Senhor. E Paulo ele vai abordar muito isso. Olha, não tem como você resistir esse amor de Deus. É por isso que ele vai trabalhar lá no capítulo 8, falando essa questão da dimensão do amor de Deus, que ele é profundo, ele é grande, ele diz, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Uma outra questão, assim, que as pessoas assim se deparam, é com relação a essa fala, eu estou explorando você, né? O nosso querido irmão Antônio, né, um estudioso da Bíblia, né, ele está dizendo que aproveitou a quarentena para ler a carta toda. Né? Que bênção, Antônio, muito bem, parabéns. A quarentena nos ajudou nisso, né? Só para não explorar muito, né, a gente está indo aí para o nosso tempo, né, de 30 minutos, aquela questão, uma questão que virou muito banal, é com relação a esse termo, a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Se usa hoje de forma muito fácil isso para justificar tudo, né? E o sujeito saca de qualquer situação e circunstância todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, esse texto virou muito popular, né? E é falado, ser muito assim, em tudo é dito isso. Foi a vontade de Deus. Como é que a gente pode aplicar essa questão, por exemplo, todas as coisas contribuem, como é que você entende isso? Todas as coisas contribuem. Agora eu quero te chamar aí, aquele cara que tem um trabalho de muitos anos, né, na capelania, não é? Você lidou com o sofrimento humano, não é? E teve muitas vezes que ser confrontado diante disso, né? À vontade de Deus, né? E aí entra naquela coisa do arbítrio, né? A gente ora para a pessoa ser curada, e a pessoa é curada, a gente diz, foi feita a vontade de Deus. Mas se a pessoa morrer, a gente vai dizer, foi feita a vontade de Deus. Como é que tu lida com isso aí? Eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Aí entra a questão da soberania de Deus. Certo. Ele, como um Deus soberano, ele está no controle de todas as ações. E quando eu coloco minha vida
dentro da vontade dele, eu tenho que entender que ele está controlando ou cuidando de tudo. Se as coisas boas, ao meu ver, e aí é interessante isso, porque as pessoas querem pegar o feriado para viajar. Então, ela vai ver a previsão do tempo. E a mulher do tempo vai dizer assim, nós vamos ter um bom final de semana com sol de 40 graus, você vai poder aproveitar. O agricultor que está esperando para plantar, ele diz, não é um bom final de semana, porque eu quero chuva. E aí? Eu estou pedindo chuva para que a chuva caia. Então, esse é um grande problema, porque nós vamos ver que aquilo é a vontade de Deus se ela for igual à minha vontade. E não é isso que a Bíblia mostra. Deus é soberano e ele sabe quando ele vai poder mandar sol e quando ele vai mandar chuva, ele vai mandar no tempo certo. Se você está se programando para o feriado, para viajar, e a mulher do tempo vai falar, olha, não vai ser um bom tempo, porque vai chover, por outro lado, o agricultor vai falar, é um bom tempo, sim, eu vou agradecer e glorificar o nome do Senhor, porque ele está cuidando da minha colheita. Então, depende muito, é uma linha muito tênue, essa situação de dizer, é a vontade ou não é a vontade de Deus. Mas se nós entendemos que ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, eu vou aceitar aquilo que está acontecendo como cuidado de Deus sobre a minha vida. Mesmo pensando naquilo que você disse da capelania, às vezes nós vamos falar assim, foi a vontade de Deus, eu orei e a pessoa saiu curada. Eu acho que eu compartilhei na outra live, né, aquela experiência da Rosicler. E a dona Rosicler, ela realizou o casamento dela. Então foi a vontade de Deus, ela fez o casamento. Mas uma semana depois, ela veio a óbito. E também continua sendo a vontade de Deus. E eu tive uma outra experiência, no mesmo período ali, de uma pessoa que tinha feito transplante de medula óssea, e os médicos tinham dito, olha, não pegou, essa pessoa tá muito difícil e tal, e nós oramos com ela, conversamos, demos as escrituras, e 6 meses depois a pessoa teve alta. E ela não veio a óbito e foi para casa. E aí eu sempre conto para as pessoas, olha, as duas tiveram, né, a vontade de Deus sobre a sua vida. As duas, no momento que foi necessário, receberam, então, o cuidado ali da capelania e foram assistidas em seus momentos especiais. E as coisas aconteceram conforme Deus tinha pré-estabelecido, tinha tomado conta de tudo isso. E nós precisamos aceitar a vontade dele sobre as nossas vidas. Eu acho um problema, às vezes, a gente vê nas comunidades utilizando, dizendo, quando as coisas boas acontecem, é a vontade de Deus. Quando as coisas que, para mim, ao meu ver, são boas, não é a vontade de Deus. É manipulativo. Um grande checkmate. Porque ou Deus é soberano, e ele está no controle de todas as coisas, ou ele é um fantoche que faz aquilo que eu peço. E aí é um grande problema que nós temos nesse contexto, porque muitas comunidades vão determinar, eu determino que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo, e aí ele não se torna soberano sobre a minha vida, mas parece que eu estou nessa soberania e tendo controle, não mais o Senhor. E quando nós invertemos essa posição, eu acredito que nós começamos um grande erro, né, no meio evangélico. Muito bem. Ô Paulo, só para a gente ir para mais um capítulo apimentado com relação a Romanos, capítulo 8, aquela briga entre a carne e o espírito, não é? Essa é uma guerra interna que há dentro da gente. Paulo dá uma descrição, né, como isso acontece. No seu entendimento, hoje em dia, as pessoas são refratárias a cumprir regras e ao entendimento de uma busca por santidade, não é? Parece que as pessoas querem ser cristãs à sua maneira, não é? Desprovidos de um certo cuidado, não é? Uma certa identificação perigosa com o mundo, não é? Tá faltando a gente analisar melhor essa questão de alimentar o espírito para prevalecer sobre a carne. O que você acha? Por isso que há muitos que estão, entre aspas, mundanizado, não é, muito identificado com o mundo, não é? Poucos
se distinguindo, né, do curso desse mundo, conforme Paulo diz, né, e que ele é caracterizado por uma corrente inaugurada pelo primeiro Adão, né? O primeiro Adão trouxe o pecado, e aí parece que agora, quando a gente pensa em conversão, a gente não pensa que alguém está, a partir daquele momento da conversão, vivendo essa crise interna da carne contra o Eu entendo, Geraldo, que em muitas situações, eu acho que tem a ver até um pouco disso que a gente comentou em Romanos 12. Né? Eu Sim. preciso, então, abrir mão, se eu quero verdadeiramente viver essa mudança, essa metanoia na minha vida, eu preciso abrir mão de algumas coisas que o padrão do mundo coloca. E preciso, então, me identificar agora com o padrão de Deus. Por isso a importância de estarmos, né, lendo as Escrituras. A Bíblia não foi feita apenas para mim dizer, olha, esse texto aqui é para o judeu, esse texto aqui é para o gentil, esse texto aqui é para fulano, né? Ela foi feita para mim. Deus, quando ele inspira as Escrituras, ele está pensando no ser humano, está pensando na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que estão aí nos assistindo. E entendendo que Deus, ele quer que você seja moldado segundo o padrão que ele estabeleceu nas Escrituras. Não conforme as pessoas estão ditando ou dizendo que você deva viver. Essa é uma grande mudança que precisa acontecer quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Eu não vou mais fazer a minha vontade, o que Paulo fala, a vontade da carne, mas então agora eu vou viver uma vida no Espírito. Quer dizer, o padrão que eu tenho estabelecido não é mais o padrão que as pessoas estão ditando, mas é o padrão das Escrituras. Então ela vai ser... naquela expressão, Paulo ele gostava muito de esporte, né, e do sarrafo. Quando a gente fala que nós temos que ter o sarrafo, as pessoas acham que é para bater, né, mas o sarrafo é aquele pau que fica ali nas traves quando as pessoas estão dando o salto em altura. O salto, ok. E aí eu preciso entender que o sarrafo ele já foi estabelecido por Deus. Seja lá 3 metros, 5 metros, 6 metros ou 10 metros de altura, eu preciso atingir a minha maturidade para estar dentro do padrão ou do sarrafo estabelecido por o Senhor. Eu não posso abaixar esse nível. Eu é que preciso atingir para poder alcançar aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. E o que muitas vezes tem acontecido, as pessoas elas começam a dizer isso. Mas não é tudo isso que Deus está querendo. Nós podemos abaixar um pouquinho o padrão de Deus para que esteja tranquilo naquilo que eu estou conseguindo exercer na minha vida. Muito bom. Olha a palavra aqui do seu Antônio, se a vontade de Deus for frustrada por alguma circunstância, então ele não é soberano, não é? Muito boa essa colocação sua, não é? E certamente esse sarrafo posto, né, pelo Senhor, se a gente for usar essa ideia muito boa, ele não é algo impossível de alcançarmos, né? Ele se humanizou, ele encarnou e ele sabe das nossas limitações, né? Por isso que ele fala do segundo Adão. O segundo Adão veio e torna possível a nossa caminhada. Muito bem, meu querido Paulo, o que você quer acrescentar mais sobre esse bate-papo aí de Paulo aos Romanos? Paulo falando sobre Paulo aos Romanos. Eu sempre entendo assim, que nós temos que entender que Cristo, quando ele vem como homem, ele vem para mostrar para nós que é possível viver esse padrão estabelecido por Deus. Mas ele era Deus, ele era Cristo, mas ele vem mostrar, olha, como homem é possível sim, ele sofreu as tentações, mas ele conseguiu não ceder às tentações. Ele conseguiu mostrar como ser humano que há possibilidade para mim e para você, como ser humano, vivenciarmos a vontade de Deus de maneira plena. Amém. Amém. Muito bom, Paulo. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo nessa quinta-feira. Passamos em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Hoje, essa fala, essa exposição tão edificante da carta aos Romanos. Você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. E você que vai visitar a página depois, não é? Vale a pena, eu vou recomendar, porque a tua exposição e as metáforas usadas
muito boas, não é? Dá uma fala aí de ânimo, de esperança aí para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer a dona Alexandrina, a querida Alexandrina Rose, o Luiz, o Abdias, um abraço, o nosso irmão Antônio que participou bem aqui. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo, e a você que vai visitar depois, o Senhor Deus te abençoe. Dá uma fala aí, dá um alô aí, meu querido Paulo. Olha, nós estamos terminando um ano muito difícil, que foi o ano de 2020. Sim, Mas ainda você tem aí um pouco mais de 2 meses para vivenciar a alegria de você ter essa experiência real com Cristo Jesus. Como o amém, Antônio disse, foi um tempo que ele aproveitou para poder cada vez mais aí ter um conhecimento melhor das Escrituras, e nós temos condições ainda de ter grandes mudanças na nossa vida. amém. Depende de nós nos colocarmos dentro ou do centro da vontade de Deus. E aí o Flávio aí, como acabou de aparecer. Um Ô abração, Flávio. Flávio, aí, abração. Flávio Lebedenko, né? Quando eu falei que ia conversar com você, ele falou: esse cara é show. E é mesmo. Aqui também o Cecel também entrando. Um abraço, meu amigo Augusto. Deus te abençoe, meu querido. E o Flávio falou: show. Aí eu falei: eu estou sempre chamando o Paulo porque ele é show. Muito legal. Não, legal, foi muito bom, viu, Geraldo, estar com vocês aqui mais uma vez. Estou aí à disposição. Tenha sempre tendo aí o tempo livre, nós temos o privilégio de poder compartilhar, de estarmos juntos aí interagindo. Que Deus esteja abençoando vocês, o seu ministério, Amém. te fortalecendo cada vez mais em Cristo Jesus, esse trabalho Amém. formidável que você tem feito não só em Boituva, mas em toda a região aí, que Deus possa abençoá-lo cada vez mais. Queria dar um abraço especial à Rose Angelina, está se recuperando de uma cirurgia na semana passada, e também a dona caríssima Carmen, a esposa do Luiz Carlos Donatelli, que está nos assistindo. Um abração, Carmen, Deus te abençoe, você é muito especial. Obrigado, meu querido Paulo, estou devendo mais uma, em nome de Jesus, foi um privilégio te receber aqui no nosso espaço. Um abraço a todos. Um abraço, até mais, gente. Deus Deus te abençoe abençoe. vocês. Amém, querido, a paz.